Olá! Bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o seu podcast mais aleatório da podosfera. A gente vem trazer um monte de história, um monte de piada, um monte de trend, coisas que achamos legais e interessantes na internet. E meu nome é Cris Mendes. E o meu nome é Bruno Lovisotto. E hoje nós vamos falar do quê? Eu vou contar a história da instituição brasileira mais brasileira que existe, brasileira com B maiúsculo, a Fundação Cacique Cobra Coral. E você, Bru? Eu vou contar a história do problema Tiffany, o efeito Tiffany. Um mistério da história. Beleza, gente, não sai daí. Então, meu amigo Bruno, dessa vez, nesse dia de hoje, o que eu não posso morrer sem saber? Você não pode morrer sem saber do problema Tiffany. Conhece o problema Tiffany? Problema Tiffany? Tiffany eu conheço a loja de gente rica lá. Isso, não tem nada a ver. Joias. Não tem nada a ver. Talvez você conheça como efeito Tiffany. Não conhece também? Efeito Tiffany? É, o problema Tiffany. Não? Nunca ouvi falar. O que você acha que é? Ah, problema Tiffany. Não tem nada a ver com a loja de joias. Nada. Tiffany é uma pessoa, tipo, que tem a ver, que inventou o problema? Não. Tipo o teorema de Pitágoras. Não, tem a ver com o nome Tiffany. Tem a ver com o nome Tem Tiffany? A ver com o nome Tiffany. Nossa, não faço a menor ideia. Vamos fazer um processo aí de achar o que será que pode ser. Quando eu falo o nome Tiffany, pensa numa pessoa Tiffany. Que cara tem essa pessoa e em que época essa pessoa está? Tiffany. Então, uma personagem, assim, eu escrevi uma história, tem uma personagem chamada Tiffany. Como que é a Tiffany? Eu não sei, assim, do topo da minha cabeça. Tipo, não faz nem sentido. Pra mim, é uma personagem, tipo, dos anos 80, loira. Exatamente. É basicamente isso que é o problema Tiffany, que é o seguinte. O nome Tiffany é um nome que as pessoas associam muito especificamente com os anos 80 e com pessoas jovens. Eu não sei nem porquê. E com pessoas jovens. Eu acho que tem a ver com filmes, coisas assim, sabe? De filmes, séries, essas coisas. Ser. E normalmente Tiffany, inclusive, é o nome de uma pessoa meio fútil, assim, meio tipo o adolescente desmiolado, assim, sabe? É bem comum. E tanto que tem no Parks and Rec, tem um episódio que a April conhece uma vez que eles juntam o governo das duas cidades. E aí tem aquela menina que é a... Como que era o nome dela? Não era Jennifer. Acho que era que ela era Jennifer, mas ela só o nome dela com Tiffany, sei lá, ela é Jennifer. Então a Tiffany tem um pouco essa energia, assim. E aí a April fala, ela é a pessoa mais detestável do mundo, quero viajar o mundo com ela. Enfim, a questão é, apesar das pessoas associarem esse nome com os anos 80 e com pessoas jovens, esse é um nome que existe desde o século XII. E ele era popular no século XVI. Porque ele era o apelido de Teofânia. Então as pessoas chamavam Teofânia, sim, e o apelido era Tiffany. Então, meu Deus. Agora você imagina assim, você tá assistindo o filme Elizabeth, aí a rainha vira pras damas de companhia e fala assim, Tiffany, vem aqui. Parece estranho, né? Parece uma coisa que não combina. Mas é historicamente correto ter uma Tiffany como uma dama de companhia no século XVI, entendeu? É uma coisa que... Nossa, eu jamais imaginaria, Exato. cara. Então, esse é o problema Tiffany. É a incongruência entre o que é factualmente histórico e o que é a nossa percepção da história, entendeu? Ah, que interessante. Exato. E como isso deve ser levado em conta quando você vai fazer uma adaptação histórica. Ou, às vezes, de uma coisa que parece histórica, tipo um Game of Thrones, que não é histórico, mas parece histórico. Se eu ponho uma personagem chamada Tiffany, vocês vão falar, gente, que bosta é essa? Por que tem uma menina dos anos 80 no meio do... A Daenerys vai lá. Ô, Tiffany. E pede conselho. Tiffany, eu vou roubar o seu reino. E a Tiffany, oh my God, não. Oh my God. Oh my God. Exatamente. Então é isso. E aí o doido é que assim, quanto mais coisas a gente faz pra evitar o efeito Tiffany, mais intenso ele fica. Porque justamente, quanto menos Tiffany's existirem em Game of Thrones, em Elizabeths e coisas assim, mais a gente vai achar estranho ter Tiffany's nessas histórias, né? Onde mais esse efeito aparece? Bom, relativo ao nome, e esse é uma coisa que é um efeito que foi descoberto entre ingleses e americanos. Então os nomes, os exemplos são todos americanos. Mas eu acho que já dá pra perceber um pouco também dessa coisa estranha, que é, por exemplo, Shane. Shane é um nome que é do século XVII, por exemplo. Mas que também parece um nome jovem. Um adolescente. Exato. Outro que eu acho muito bom, Beverly. Sério? Sim.
Beverly, por exemplo, sempre fuma um antes de fazer seus afazeres do dia a dia. É de lei. Porque era Beaver alguma coisa. Era tipo um nome que veio disso e era um nome que se usava também. Nossa. Sei lá, século XVII, século XVIII. É. Wade. Wade também é um nome super Wade pra mim parece um pouco. Tipo assim, o amigo do Sr. Darcy chamava Wade, sabe? Alguma coisa assim. Não que ele fosse, porque eu não lembro do livro, mas faz enfim. sentido. Tipo, não me assustaria. Sim, pode ser. Sim. E Nicola também, que é um nome italiano bem usado em criança, jovem, coisa assim, mas também é um nome super antigo. Assim, tem tipo inventor do século XV. Caramba, é bonito esse nome. Que era Nicola, bonito. Mas esse é um efeito que vai muito além do nome, ele não existe só em nome. Então, um exemplo bem famoso é o das estátuas gregas, que na nossa concepção a gente vê elas, a gente pensa nelas como brancas, né, de mármore, mas que na verdade elas eram coloridas. Eu já vi essa história, eu não lembro se eu vi as imagens. Abre aí pra você ver, procura estátuas gregas coloridas. Elas são muito coloridas, elas são horrorosas, elas são a coisa mais feia que você vai ver na sua vida. Estátuas gregas elas eram horríveis. Coloridas. Tá de sacanagem. Vamos deixar um link pro pessoal ver. É horrível. Por favor, gente. É muito feio. Porque, tipo, é colorido sem sombreamento. Era colorido, tipo assim, a pele é rosa. Parece uma criança desenhando. Esse que eu ia falar, assim. Parece um Bob Goods, tipo... cara. Sim. Tipo, a grama é verde, o arco é amarelo. É isso, assim, não tem... E era muito... Então, você imagina, era tipo tudo, os templos, tudo, nada era branco. Nossa, cara. Tudo era pintado. Eu tô vendo aqui uma estátua do Calígula. E aí, tipo assim, a branca parece, nossa, uma pessoa imponente, chique, né? Um negócio atual, clássico. O colorido, juro, é só um João. É tipo uma pessoa X. Ele parece um artesanato de das artes, assim, muito do vagabundinho. Alguém se esforçou, alguém fez com muito carinho, mas assim, não. Mano, parece mesmo. Parece um artesanato de Embu das Artes, cara. Sendo vendido ao lado de, sei lá, do tererê. Sim. Do eu escrevo seu nome no arroz. Exato. A questão é que eles pintavam com uma tinta que era... Eu acho que era base d'água. Mas a questão é que é uma tinta que não durava. Então, com o tempo, eles ficaram brancos porque a tinta foi toda consumida por oxigênio, por luz do sol. Ela foi toda consumida. E aí, além disso, então assim, a gente encontrou as estátuas brancas. Então assumimos que elas eram brancas. Ou amareladas, assim, né? Além disso, quando foi no século XVIII que teve o movimento neoclássico, eles olharam as estátuas brancas e quiseram referenciar e fizeram novas estátuas de mármore branca. Aí as estátuas do neoclássico são brancas mesmo. São propositadamente. Porque elas foram feitas porque as pessoas não sabiam o que era. Eles achavam que estavam referenciando. Então tem várias estátuas que a gente tem dessa época. Então, tipo, eu ia falar coisas com muita certeza e eu tô pensando, isso era grego mesmo ou isso era neoclássico? Agora fica difícil, né? Se eles estavam se baseando. Enfim, exato. Mas tem várias estátuas aí do século XVIII que são brancas porque são referenciais a essa época. Ou não tinham cor mesmo, né? Às vezes não eram brancas, mas era tipo, toda de mármore preto, sei lá, mas não tinham cor. Isso é bem coisa do neoclássico. E isso faz a nossa percepção. Então, quando a gente pensa na Grécia, a gente pensa numa Grécia branca. A gente não pensa numa Grécia toda colorida, né? Numa Grécia antiga. E o fato de que as casinhas deles hoje são todas brancas e azuis também não ajudam muito. Tipo assim, tudo é branco lá. E não é um branco, tipo assim, um branco que passou 6 meses. É um branco que pintou ontem, não, sabe? Exatamente. Tipo, é um branco cal, assim. Cal, exatamente. Mas essa coisa do colorido com civilizações antigas era, na verdade, praticamente a regra pra maior parte delas. Então, quando a gente pensa hoje em dia em como que eram os astecas, como que eram os chineses antigos, a gente sempre pensa uma coisa meio terracota, assim, meio tudo marronzado. Mas não, era tudo muito colorido. Porque eles valorizavam muito cor e eles pintavam tudo. Então era tudo, as pessoas se pintavam, as coisas eram pintadas, as roupas eram coloridas. Tudo era muito colorido. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Como que eles sabiam que eles não faziam nenhum sombreamento? Tipo, era tudo chapadão, assim. Pelo que eu saiba, eu não tenho conhecimento aprofundado pra dizer que coisa, mas pelo que eu saiba, eles descobriram a cor fazendo análise de tinta, tipo, achando resquício de coisa, entendeu? Entendi. E daí, acho que pela falta de variação, é que eu acho que eles sabiam que era a mesma fazer cor. Essa projeção de que era chapado. Eu entendi que era isso. Faz sentido. Não era... eu entendi que era isso. Mas pode ser que algum dia a gente descubra que era menos horroroso? Espero que sim, porque é muito feio. Não é possível. Eles eram muito detalhistas nas estátuas. As estátuas eram assim, de um primor. E a pintura de uma criança de 5 anos. Não faz sentido, cara. Mas ao mesmo tempo. Talvez o tom não fosse exatamente isso. Talvez fossem tons melhores, enfim. Mas também tem uma outra coisa que se você olhar, as pinturas deles eram chapadas, né? Tipo, na parede, assim. É verdade. Elas eram chapadas. Então, talvez não seja... Talvez o sombreamento não era mesmo uma técnica que se fazia na época e é isso.
Você me lembrou de uma parada. Eu tive aula de estética e história da arte na faculdade, que eu inclusive adorava essa aula era incrível. E aí minha cabeça explodiu. Eu não sei se você sabia ou se outras pessoas sabiam, mas tipo, sabe essa referência cultural de que os egípcios dançavam fazendo assim, com a mão, assim? Pra trás, pra frente, pra trás, sabe? Não sei se quem tá ouvindo acho que sabe. Dobra, faz tipo 2 Lzinhos pra frente e pra trás. E que na realidade, tipo, eles estavam fazendo dançarinas, dançando, eles estavam tentando reproduzir o movimento dos braços. E eu nunca vi dessa forma. Nossa, minha cabeça explodiu. Porque eu imaginava eles dançando duro. Coisa chapada 2D. Exatamente, eles não sabiam fazer movimento, nenhum movimento. Sim. Então era eles tentando fazer um movimento, cara, sem saber como fazer. É muito doido isso. Até porque era uma coisa que eles não faziam. Muita coisa era gravada, né? Tipo, tinha coisa no papiro que era desenhada e tinha coisa que era gravada. E eles fazer uma coisa gravada com movimento é muito difícil, muito difícil, com cara. Tridimensionalidade. Muito difícil. Então, é uma doideira. Mas é isso a nossa percepção do que é o egípcio versus o que realmente era, do que é o grego versus o que realmente era, né? Outro exemplo também que tem a ver com isso, daí tem a ver com tecnologias. Então, por exemplo, num exemplo mais simples, óculos. Óculos, a gente pensa numa coisa assim, sei lá, século XIX, assim, das pessoas usarem óculos, mas ele existe desde o século XIII. Então, tipo, Em Nome da Rosa, tinha gente com óculos, que era basicamente lupas, tipo, já tinham lupas que eles pegavam na mão pra ler livro, coisa assim. Tinha isso. E aí alguém fez um negócio que eram 2 lupas, com uma dobradiça entre elas, e você, tipo, apertava elas não tinha haste, mas você apertava as lupas no olho, no nariz, e aí ficavam óculos. Isso se usava, tipo, lendo, fazendo coisas, se usava esse óculos. Da hora. Desde o século XIII. E aí no século XVIII, então 1700, já tinha óculos com haste e tal, e era bem comum. Mas é o tipo de coisa que começa a ficar meio estranha, às vezes, de você ver personagens usando você acha que não faz sentido, assim. né? Exato. Conectando com o tema do último episódio de venda, máquina de venda. De quando você acha que é a primeira vending machine da história? Uma vending machine rudimentar, assim? Ou tipo, a primeira elétrica? A primeira rudimentar. Não é elétrica. Já te adianto que não é elétrica. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Porque pra mim é uma coisa tão moderna. Tão do século XX. De quando que você acha que ia dar um chute? Sei lá, século XVIII. Século XVIII é um bom chute. Você errou por 17 séculos. Meu Deus. É do século I. Como assim? Pois é. Tinha um cara que chamava Heron de Alexandria. Ele vivia no Egito e ele inventou um mecanismo que era essencialmente era um dispenser de líquido que você botava, ele ficava fechado. Você botava uma moeda num buraquinho, essa moeda caía numa plataforma e fazia um peso que fazia o dispenser abrir e caía o líquido. Só que esse peso era meio inclinado, a moeda ia deslizando e caía pra fora. Então, quando ela caía pra fora, fechava o dispenser de novo. Gente, isso é genial! É genial. E eles usavam isso pra vender vinho ou água benta. Eu amo isso. Eu amo esse conceito. Eu amei. Do sagrado ao profano, né? Exatamente. Sim, é incrível. Outro exemplo doido, assim, de como, tipo, o mundo é muito mais moderno do que a gente achava que era, tem a ver com a época dos gladiadores. Isso, inclusive, era uma coisa que eles iam botar no filme, e eles não botaram porque eles falaram, ninguém vai acreditar nisso, vai parecer que a gente tá comentando o mundo atual. Que os gladiadores eram influencers. Como assim? Eles eram garotos propaganda das coisas. Eles eram famosos num nível que eles faziam propaganda de coisa. Então tinha, tipo assim, eles eram sponsored by uma marca de azeite ou uma marca de, tipo, de equipamento de arma, assim, sabe? De espada, de coisa assim. E aí falavam, tipo assim, o Zagreu gosta, sei lá, inventei um nome de um desses, né? Enfim. O Zagreu gosta de azeite, não sei o que, compre você também. Então tinha, tipo, propagandas feitas em mosaico. Eles faziam publi. Em afresco. Faziam publi. Meu Deus! Eles faziam publi. Que doido, cara! Sim. Nossa! Sim. Passada. Exato. Passada. Outra coisa também, correio. Correio enquanto, assim, uma instituição, não simplesmente a ideia de que se levam mensagens, mas assim, existe um lugar onde eu levo uma mensagem e alguém vai levar essa mensagem pra mim? Existe desde a Roma Antiga, no século I também. Caralho! Então eles tinham pessoas cuja função era ficar levando mensagens de um lado pro outro, tipo serviço disso. É tipo um mensageiro, né, cara? Exato. É um mensageiro, exato. Verdade. Outra coisa, na Idade Média, a gente vê como um período sujo, que ninguém tomava banho, tinha um monte de doença, não sei o quê. Mas as pessoas tomavam banho todos os dias, lavavam a mão, usavam sabonete, lavavam a mão antes de comer. Isso era um ritual que tinha mesmo. Sério? Não porque elas sabiam de micróbio, mas porque elas, tipo, ficavam com a mão suja, era nojento comer com a mão. E muitas vezes comia com a mão também, né? Então era nojento comer
comer com a mão suja. Aham. Então as pessoas lavavam a mão antes de comer. E elas faziam um banho aromático, não sei o quê. Mas e aí, isso uma coisa que na ajuda... Europa também? Porque pra mim, europeu Na era Europa sempre também. tão sujinho? Não, então, eles são, até hoje, eles são sujinhos, né? Mas, assim, ter o hábito de tomar banho é uma coisa que existia. E, inclusive, casas de banho são uma coisa recreativa desde os gregos, os romanos, enfim, né? É verdade. Então é isso, banho aromático, não sei o que, é uma coisa que as pessoas faziam. Então não era mais sujo do que hoje, com certeza. Mas não no nível que a gente pensa, assim, sabe? De, todo mundo... Que você vê uma coisa da Idade Média, tem que estar todo mundo com a cara suja, tem que né? estar todo mundo, tem que ter 50 ratos dentro de casa. Exato. É isso. Exatamente. De onde veio essa noção, então, né? Quem que fez essa propaganda? Então, é isso. É um misto de coisas e concepções erradas, que com o tempo a gente foi descobrindo que não eram. Tem uma coisa mesmo que é nossa, que é tipo assim, de perceber coisas antigas como mais rudimentares ou mais antigas mesmo. Então, tipo, quando é uma coisa antiga, tem que ser sépia, sabe? Assim, tem que ser preto e branco. Mesmo que seja uma coisa que você tá filmando hoje, não tem sentido ser preto e branco, mas a gente vai fazer preto e branco. Ou tipo, uma história, sei lá, Frankenstein, vamos adaptar Frankenstein. Aí ele pega um livro onde ele vai ler sobre a coisa pra aprender a fazer o Frankenstein. Esse livro é velho. Mas ele tá no século XVIII. Tipo, por que esse livro não pode ser um livro que acabou de sair no século XVIII? Não pode ser um livro novo. Que ele acabou de comprar. Não, tem que ser um livro velho. Parece estranho pra gente ter uma coisa, tipo, branquinha, novinha, no século XVIII. Ela precisa ser velha, porque é velho. É do século XVIII, é velho. Então é muito doido essa nossa percepção doida de como as coisas têm que ser. É verdade. E é isso, então tem esse lado da percepção do antigo, é diferente, tem que ser assim. E tem a percepção de coisas erradas. Então, tipo, Coração Valente, o filme. Que eles estão de kilt, porque eles são escoceses. Isso aí eu já vi Mas também. o kilt foi inventado 400 anos depois. Coração Valente é um filme que ofende todos os historiadores. Assim, quem conhece a história da Escócia parece que fala Ele consegue errar todas as informações do livro. Exato. Exato. Outra coisa, de roupa, viking. Também a gente tem visão de viking como com aquela armadura, com chifre, assim. Nunca usaram chifre, nada a ver. Não tem... Isso é coisa que romantizaram, acho que no século XVIII. Quando fizeram uma coisa, tipo, romantizando a época dos vikings. Aí eles inventaram essas coisas. Não tinha. A roupa de viking parece uma roupa quase de Papai Noel, assim. É muito feia. Muito feia. Era tipo... Era uma roupa de tecido, largona, com cintão, assim, uma botona. E é isso, gente. Tipo, básica. Bem bosta. Outra que eu amei de descobrir. Piercing no mamilo. De quanto você acha que é o piercing no mamilo? Piercing no... Olha, levando em consideração que tem tribos que usam piercings, eu acho que é uma coisa muito antiga, cara. É uma coisa muito antiga. Mas enquanto moda, assim, enquanto moda, tipo assim... Na Europa, exato. Parece algo do fim do século XX, cara. Isso, então, no século XVIII, no final do século XVIII, século XVIII pro século XIX, era isso. Teve uma moda que era de homens e mulheres usarem piercing no mamilo. Meu Deus, eu não consigo imaginar isso. E foi embora, assim. Existiu e depois foi embora. Mas é isso, as pessoas usavam piercing no mamilo. Porque tinha uma pessoa que usava, acho que uma rainha, alguma coisa assim. E aí foi uma moda na época, as pessoas usarem piercing no mamilo era chique. E usavam com joias, sabe? Meu Deus. Mas não faz nem sentido, cara. Sim. Meu Deus. É uma loucura. Como é que as pessoas não morriam furando a teta? Uma doideira. Uma doideira. Outra coisa também que tem a ver com essa nossa percepção errada é a tão famigerada agenda woke, né? Que é tipo, a gente tem essa visão de que o mundo antigo era todo branco e não tinha diversidade nenhuma. Não tinham gays, não tinham pessoas de nenhuma outra cor que não fosse branca, né? Mas, por exemplo, existiu o Samurai Negro, que é a história do Yusuke, que foi até uma polêmica do último Assassin's Creed, porque eles têm justamente esse personagem, que não era exatamente um samurai, era meio que um adjacente a samurai, mas samurai pra todos os efeitos. Era um samurai negro que existia no Japão. Tinham ex-samurais... É nele que foi baseado a série da Netflix? Tem uma animação de um samurai negro. Não, mas a animação é de um samurai negro? Tem uma animação que é do... não sei. Aí eu não sei. Eu esqueci o nome. Eu não assisti. Eu acho que talvez o último samurai seja baseado nele, aquele com o Tom Cruise. Eu acho que o último samurai era a história do Yusuke. Samurai. Eu acho. Não tenho certeza absoluta, posso estar falando bobagem. Mas outra coisa que tinham ex-samurais trabalhando pra Espanha, no Caribe. Então, tipo, no Caribe, tinham japoneses, ex-samurais, que foram lá trabalhar pra proteger eles de pirata. Então você pode ter samurai e pirata tendo lutado. Cara, isso é muito aleatório. É muito aleatório. Outra coisa de pirata também, a gente pensa assim, pirata mulher, que coisa absurda, não tinha isso na época. Tinha uma mulher que era a rainha pirata chinesa, ela aterrorizou a China no século XIX. Já amei ela. Ela é maravilhosa, e ela
era conhecida como a Rainha Pirata. Eu não sei o nome, não sei pronunciar o nome dela, por isso não vou nem tentar, nem anotei aqui, porque eu não ia conseguir pronunciar o nome dela. Mas ela aparece, inclusive, na série que chama Nossa Bandeira é a Morte. Ela aparece na 2ª temporada, é incrível. É uma série cheia de anacronismos, mas ela mostra algumas coisas reais do tipo, piratas casavam entre piratas, eles tinham tipo um contrato de broderagem que deixava os bens um pro outro, e eles tinham um romance entre eles, enfim. Então, caraca, é uma coisa muito doida, cowboys cowboys em sua maioria eram pessoas pretas e pessoas mexicanas. Então, cowboy branco é uma coisa bem de Hollywood também. Então, enfim, esse efeito Tiffany está por tudo. Nossa percepção do passado é completamente mentirosa. E então, assim, duvide quando você estiver assistindo alguma coisa, provavelmente é mentira. Tudo é mentira, nada. Inclusive, tudo que eu falei pode ser mentira aqui também. Pesquise suas fontes, né? Sim, gente. Assim, e a gente tá na internet. E a gente tá em 2025. Exato. Então, assim. Talvez o CGI, entendeu? Não tem como saber. Não tem como saber. Então, assim, conhecem outros efeitos Tiffany? Contem pra gente. Contem. Né? Se vocês descobrirem, contem pra gente esses efeitos Tiffany. Ou nomes que vocês consigam pensar brasileiros. Eu não consegui achar nomes brasileiros de efeito Tiffany. Mas deve ter também. É verdade. Mas que nome brasileiro que você acha que, se estivesse no passado, ia ser muito engraçado? Enzo. Eu acho que atualmente, pra mim, é o que pega mais, assim. Enzo Gabriel. Assim, se Machado de Assis era amigo de um Enzo Gabriel, que me quebrou demais. Me quebrou demais. Não verdade. Consigo. Pra mim é tipo Wanderson. Wanderson bom também. Do nada, assim, sei lá, você tá lendo um livro super antigo. E do nada. Isso. E Wanderson apareceu. Isso. Exato. Eu gosto muito. Mas é isso. E eu trouxe um bônus, que eu não sei quanto tempo deu a meu coisa, então qualquer coisa só cortemos isso. Que faz tempo que eu não tava fazendo um morrer sem citar completamente aleatório. Verdade. E eu achei um tão bom que eu preciso fazer. Eu não sei se eu já fiz, acho que eu não fiz ainda esse. Que para mim, a diferença entre nós duas é bem óbvia. Ela pensa que o oposto do fogo é a água. E eu acho que o oposto do fogo é não ter fogo. Mary-Kate Olsen, quando se referindo à diferença dela pra irmã dela, Ashley Olsen. Caraca, como ela é poética. Sim. E não ficou fácil de diferenciar agora? Agora eu bati o olho e vou saber quem é quem. Exatamente. Uma acha que ficou facílimo. Uma acha que a diferença do fogo, o contrário do fogo é a água, e a outra é não ter fogo. Exatamente. Escolha seu time. Sim. Ai, maravilhoso. Mas é isso. Maravilhoso. Agora, dito tudo isso, o efeito Tiffany, o efeito Mary-Kate Olsen de fogo. Cris, me conte. O que é que eu não vou morrer saber? Hoje a gente vai te contar a história de uma instituição brasileira, B maiúsculo. Eu acho que eu não consigo pensar em algo mais brasileiro, BR Rue Rue, do que a Fundação Cacique Coral. Cobra Cacique Coral. Cacique Cobra Coral. Cacique Cobra Coral. Como que eu confundi? Eu escrevi isso 1000 vezes. Fundação, que eu escrevi errado. Eu escrevi Fundação Cacique Cobra Coral. Brasil Coral Snake. Você sabia que existe uma Texas Coral Snake? Que é a cobra coral do Texas? Não, mas eu sei que existe uma coisa que é a regra de como identificar cobra coral lá fora, da falsa e verdadeira. Lá fora é diferente da do Brasil. Sério? Lá fora você consegue identificar olhando a padronagem dela. Então, tipo, tem uma regra que é tipo, se o vermelho toca o preto... É que é uma rima em inglês, inclusive, eu não vou lembrar. Mas é tipo, se o vermelho toca o preto, tudo bem. Se o vermelho toca o branco, morreu. Você se fudeu. Alguma coisa assim, sabe? Nossa, que doido. Eu não vou, ou o contrário, enfim. Mas eu não sei qual é qual, mas eu já aprendi que no Brasil essa regra é falsa. Não seguem por essa regra. If red touches yellow, you're a dead fellow. If red touches black, you're okay, Jack. No Brasil a diferença é o dente de uma é maior do que o de outra. Tipo, o dente de uma sai pra fora e o dente de outra não. E a que sai pra fora é o que é venenoso, mas até você ver o dente, você já foi picado e já morreu. Então todas são venenosas, então. Não é que todas são venenosas. Assuma que todas são venenosas. Assuma, exatamente. Exato. Existe coral falsa no Brasil, mas de padronagem não é fácil de identificar. É pela boca que você vê a diferença, então perigo. Mas é isso. E foi inclusive interessante você ter falado de, gente, não sei se isso é verdade, porque muitas coisas se aplicam a essa história, cara, da Fundação Cacique Cobra Coral. Sim. Gente, é 2025, isso aqui é internet. Se você... Ai, Cris, é verdade, é mentira.
mentira, deu certo, não sei. Não tô dizendo nada, eu só tô contando. Mas ela é uma fundação que está em alta esses dias por causa da história do Trump. Exatamente, foi por isso que eu vi melhor momento não há pra falar deles do que agora, né? Porque é isso, eles são uma instituição esotérica, né? Que oferece serviço de suposta interferência no clima. Então eles alegam que conseguem modificar a qualidade ali do clima que tá acontecendo ou que vai acontecer. E eles veem... Eu amei o jurídico torando, né? Suposta. Meu filho, eu sou jornalista. E o medo. Não ouse. Não ouse. Então, eles vendem esse serviço. E eles são muito famosos, eles existem há muito tempo. Eles vendem esse serviço pra empresa, pro governo, pra pessoa física. Tipo assim, é um negócio que eles fazem há muito tempo. Muita gente já conhecia. Eu já tinha ouvido falar, eu lembro que eu tinha ouvido falar na época da Copa, se eu não me engano, de algum evento grande. Ou era Olimpíada ou Copa. Um dos dois foi quando eu conheci. Mas aí, justamente isso, o nome deles ressurgiu justamente por conta do tarifaço do Trump, que agora que estamos gravando no fiozinho de julho, não entrou em vigor ainda e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, fica essa cápsula do tempo, né? Que o Trump anunciou que vai impor tarifaço de 50% nas exportações do Brasil. E aí o que aconteceu? A Fundação Cacique Cobra Coral, tipo, sei lá, no dia seguinte ou no mesmo dia, anunciou que ia suspender 50% da, abre aspas, assistência climática, fecha aspas, dos Estados Unidos. Em nota, o presidente da Fundação, Médium Adelaide Escritori, comunicou a suspensão dos serviços à Casa Branca com base no princípio da reciprocidade. Abre aspas, receba, senhor presidente Donald Trump, nossa manifestação de paz espiritual, fecha aspas, afirma o comunicado. E aí todo mundo achou isso muito incrível e lembraram que eles existem, né? Sim. Eu achei ótimo isso. 50%. Não só isso. Porque a tarifa é de 50%, entendeu? Sim. Não, e teve um negócio que foi assim, o Trump anunciou e aí, tipo, 2 dias depois teve aquele, não foi uma coisa assim, que tipo, o das crianças lá, que choveu um monte, morreram umas crianças, deu umas tragédias climáticas, tipo assim, 2 dias depois. E a galera, eita! Exatamente. Eu acho que o que ficou mais virou meme, assim, foi um alerta de tornado para a Casa Branca, especificamente. Caralho! Aí todo mundo, é isso aí, não mexe com o Brasil, caralho, não sei o quê. Aqui é BRICS, porra. Impressionante, sim. E aí, tipo assim, e caiu uma tempestade na Casa Branca. Uma tempestade, cara. Tem umas fotos assim, tipo, choveu muito. Não estamos dizendo que foi o pessoal do Cacique Cobra Coral. Sim. Mas também não estamos dizendo que não foi. Não, pelo que você tá falando, eles interromperam a ajuda. Eles não atrapalharam. Exatamente. Tipo, eu estava fazendo algo, agora não estou mais. Exatamente. Foi isso que eu entendi, entendeu? Exatamente. Eles só deram um tiro, quem mata é Deus. É isso. É tipo isso. E aí todo mundo começou a falar de novo dos caras e tal, e eu resolvi um pouco atrás pra poder entender um pouco a história, de onde eles surgiram e mais. E eu fiquei super chocada, porque eles foram inaugurados, né, Fundação Cacique Cobra Coral, que tem a sigla de FCCC, foi inaugurada em 1931. Uau! Você acredita nisso, cara? Por algum motivo, achava que era uma coisa dos anos 80. Não eu sei também, porque na minha cabeça. Exatamente, cara. Não, porque as coisas referentes, principalmente a Umbanda, acho que, não sei se Candomblé entra nessa, mas é mais relacionado a Umbanda. A Umbanda, ela fica popular durante uma época e depois não. Aí fica, então, e teve uma fase muito forte nos anos 80, que ela ficou muito... Tanto que se você vê novela da época, sempre tem um personagem que é um bandista, sempre tem umas referências. Tipo, um monte de atriz e ator da Globo falavam que, eu sou filha de Ansan, eu sou filha de não sei quem, entendeu? Então teve um boom muito grande nos anos 80. Por isso que eu acho que a gente pensa em Cacique Cobra Coral, a gente pensa nos anos 80, né, cara? Faz sentido. E aí, o que acontece? Foi em 1931 com sede em Guarulhos. Olha... Assim, desculpa o meu instinto Silvete Montilla de mora mal, hein? Mas é que eu achei muito inesperado Guarulhos. Eu também. Eu achei muito inesperado, tipo assim... Eu achava que era do Rio de Janeiro por algum motivo. Então, também. Eu não consigo imaginar que existia Guarulhos em 1931. Também tem isso, é verdade? É verdade? Peraí, quando que
que Guarulhos não tinha São foi? Paulo? Pois é, cara. Peraí. Tipo, São Paulo, obviamente. São Paulo existe como cidade há 450 anos, sei lá. Mas São Paulo, enquanto metrópole, enquanto bem metrópole, mais recente. sim. Não, quando ela era uma vila, sim, né? Nossa, caralho, 1560. Também é tipo da época acho que é uma coisa parecida com São Paulo. Porque é meio que um bairro, né? Tipo assim, não é um bairro, mas é colado, né? Você não pega estrada pra ir. E eu posso falar, gente, não pega eu posso estrada falar. hoje, né? Na época pegava. Hoje em dia tem adulto, é verdade. Mas eu posso falar, assim, eu já morei em Guarulhos, tá? Eu morei em Guarulhos 2 vezes. Tem local de fala. E eu tenho local de fala, mas eu não vou falar nada. Eu só vou falar que eu morei lá 2 vezes, isso há muitos anos, e hoje em dia eu não moro mais. Só isso que eu vou dizer. Moraria de novo? Eu gosto muito de onde eu moro agora. Sei, entendo. Então, a fundação, voltando, a fundação foi criada pelo médium Angelo Scritori. Ele morreu em 2002 com 104 anos. Olha que loucura. Uau. Ele morreu super velho. Hoje, quem faz o trabalho espiritual é a filha dele, chama Adelaide Scritori, o mesmo sobrenome. Ela faz os trabalhos até hoje. Calma, mas não tem cacique na história. Não tem cacique na história. O cacique o cacique cobra coral é a entidade que ela incorpora, entendeu? Tá, é tipo o Dr. Fritz. É tipo as coisas do Chico Xavier. Dr. Bezerra de Menezes. Tudo bom, exatamente. Isso, é uma entidade trabalhando através de um médium. É isso. E... O que me traz uma questão que é tipo assim, gente, você morreu. Você foi pra um outro plano. Você ainda é CLT. Você ainda tá sofrendo do capitalismo, meu Deus, não é possível. Sim. Você fica sendo chamado falando, não é possível isso. Então, o Cacique Cobra tem meio que um lore deles, assim, o conto de como surgiu, que na realidade, é que eu não anotei essa parte específica de como que eles ficaram sabendo pela primeira vez, né, que iam fazer esse trabalho. Mas, acho que a filha Adelaide, tipo, se eu não me engano, o Ângelo, rolou uma parada, quando ela nasceu, ele teve a informação da entidade que ela também faria um trabalho espiritual. Enfim, Entendi. eu não tô lembrando agora direito a história, mas tem meio que... Vocês conseguem isso no Wikipédia, né? Tá. Então, agora a FCCC, nossa, eu amei essa sigla, é presidida pelo médium e jornalista Daniel Miranda Costa. Agora, eu vou dar uma informação, Bruno, que você não tá preparado. Quem foi o vice-presidente da fundação entre 2004 e 2006? O Paulo Coelho. Claro, óbvio. O bruxão. Ele mesmo. Paulo Coelho daria um bom episódio também, eu acho, hein? Só ele, né? O homem que viveu. O homem que viveu. Que coisas aconteceram. Nossa, a gente pode fazer um só de Paulo Coelho. Eu acho interessantíssimo. A gente lê um livro do Paulo Coelho, hein? Pra se preparar pro... Eu já li um na minha vida. Precisa ler outro? Bom, hoje a gente tá assim, não, né? tá puro veneno, cara. Então, no site da Fundação, eles definem a missão deles como de minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza. Então, não é só clima. Sei lá, tá rolando aqui, se pá, o nosso furacão vai... Furacão não, porque não tem a ver com a gente. Mas tudo que tem a ver com a gente, que a gente fez de merda, eles podem ajudar, entendeu? Eles são o meme do soldado segurando as balas todas, o Brasil dormindo. Exatamente. Fundação Cacique Cobra Coral. Eu tenho pra mim de que no Brasil não tem furacão, não tem tsunami, por causa da Fundação Cacique Cobra Coral. Exatamente. Tenho pra mim. Com certeza. Não tem terremoto. Não tem terremoto. E eu sou uma seguidora de Cacique Cobra Coral. Então, e aí só que é o seguinte, eles criaram, esse cara que criou, a filha dele que é a médium, mas o Osmar Santos foi quem fez a fundação ser extremamente conhecida, sabe? Tá. Porque no começo da década de 80, e agora é nos 80. Ele e a esposa dele, eles ficavam mandando, tipo... Eles faziam mailing, sabe? Mailing de político, de jornalista, estrangeiro e internacional, com proposta de intervir em questões climáticas. E aí eles também mandavam um monte de press release, sugestão de pauta. Eles faziam todo um trabalho de assessoria de imprensa ali também, entendeu? Entendi. E aí eles começaram a emplacar as notícias, e eles começaram a ficar mais conhecidos por conta disso. E eles ficaram tão conhecidos na época que rolou uns babados, sabe? Tipo, nos anos 80 também, a Sociedade Brasileira de Meteorologia
entrou com uma ação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, a CREA, contra a fundação, porque eles estavam fazendo exercício legal da profissão. Como assim? Vocês estão falando de meteorologia e vocês não são meteorológicos? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí, depois de 2 anos, o processo foi arquivado. E eles foram processados... Isso aqui é muito bom. Eles foram processados de novo nos anos 80... nos anos 90, pelo uso de computadores e uma antena parabólica avaliados em aproximadamente $12 mil para captar os sinais dos satélites norte-americanos GOES. Uau! Eles estavam pirateando o sinal de satélite meteorológico americano? Aham, exatamente. Nossa, eu amei. Gente, maravilhosos. Maravilhosos. E aí, o que aconteceu? Por causa dessa denúncia, eles sofreram uma pressão para poder se registrar no CREA. E aí, eles criaram uma agência que chama Laninha, inscrita no conselho, e aí ela é apta a firmar contratos meteorológicos, entendeu? Então, desde os anos 80, eles estão legalizados, entendeu? Na legitimidade. Mas Laninha, eu achei, pra uma coisa de eventos climáticos extremos, eu achei ameaçador esse nome Laninha. Achei ameaçador também. É tipo assim, vocês gostam de calor, Ou sei lá, qual que Laninha, se é calor é o frio, mas enfim, nunca lembro. Eu acho que... Os dois são horríveis, né? El Ninho é a gente vai se fuder e Laninha é a gente vai se fuder também. Exatamente, então, eu sempre confundo. E aí tem um caso que eu achei interessante, que eu achei engraçado. Inclusive, se vocês jogarem no Google, gente, e ignorarem a inteligência artificial, vocês vão achar um monte de notícias sobre a fundação. E, enfim, vale a pena, porque tem muita coisa engraçada, muita coisa interessante. Fica aí a dica. Em 87, Londres registrava seguidos dias de temperaturas próximas a menos 30 graus. Eu não consigo nem imaginar o que é menos 30. Então, a primeira-ministra da época, Margaret Thatcher, ai meu Deus, recebeu uma mensagem da fundação. A bruxona Margaret Thatcher. Ela é a bruxa que não queimaram. Isso, a Margaret Thatcher recebeu uma mensagem da fundação e ela não respondeu, entendeu? E aí no dia seguinte, a temperatura tava -1, que subiu pra cacete, subiu quase 30 graus, entendeu? Aí o jornal The Guardian fez uma matéria sobre eles, falando que eles eram os interceptadores de catástrofes. Aí tá escrito aqui, isso é informação de Wikipédia. Desde então, viraram consultores do Gabinete Real Britânico, a ponto de intercederem para que não houvesse chuva em 2011, no casamento do William com a Kate Middleton, faz muito tempo isso. E na cerimônia não choveu, entendeu? Entendi. Em 2018, foi contada novamente, dessa vez pro casamento da Meghan Markle e Príncipe Harry. E novamente não choveu. E também estavam presentes em 2023, na preparação da cerimônia da realeza da coroação do rei Charles, que também não choveu, entendeu? Entendi. E olha que Londres chove. Só que aí que aconteceu? Eu lembrava dessa história da Margaret Thatcher, sabe? Tipo assim, e aí eu entendi. Porque você é da época, né, Cris? Eu sou da época, infelizmente. Para com isso, as pessoas vão achar que eu sou uma senhora, e não é verdade. Eu sou uma millennial. Claro. Filha da puta, é verdade. Então, voltando. Eu achei um pouco estranho, eu lembrava vagamente dessa história. E aí eu reli, porque essa informação é do Wikipédia. Eu reli e eu falei, mas tá falando que o inverno de Londres registrava uma temperatura de -30, e aí ela recebeu uma mensagem da fundação, e ela não respondeu, e aí no dia seguinte a temperatura estava em -1. E aí o jornal The Guardian falaram que eles, são incríveis, interceptadores de catástrofe. E eu fui atrás disso, aí eu descobri que essa história é semi-mentira. Porque, na realidade, eles só mandaram uma mensagem. Ninguém sabe se de fato foi firmado um acordo, entendeu? Isso fez com que eu questionasse toda essa parte da realeza britânica. É tipo, mano, será que isso é verdade? Sabe qual é a sensação que eu tô tendo pelo que você tá me falando? Que é, Cacique Cobra Coral é místico ou não sei o que, eles têm um departamento de marketing muito bom. Muito bom, exatamente. Então o que eles fazem é espalhar boato, entendeu? Exatamente. Então, assim, eles deixam todo mundo saber que eles falaram com a coisa. Aí quando perguntados, aí imagina que é tipo assim, a gente não pode falar nada sobre os nossos acordos que tiveram ou não tiveram, entendeu? Exatamente, eles não falam nada. Vocês que imaginem aí. Isso. É tipo, nossa, por acaso mandamos mensagem para a realeza britânica. Exatamente. A realeza britânica fechou acordo? Não sei. Não sei, mas a gente tá mandando. E olha só que estranho, no dia seguinte a temperatura aumentou. Não sei. Uma coisa que eu sei
deles, porque assim, o que eu sabia deles era coisa... Eu sabia instituição mística que faz coisa com clima. E que todo mundo paga essa galera. Todos os governos pagam essa galera desde sempre. Ou, enfim, desde os 80, sei lá quando. E, tipo assim, não importa. Mudou o governo, mudou não sei o que. Paga esse, vai fazer evento, paga eles pra fazerem esse negócio. Exatamente. E assim... A sensação que eu tenho é que eles são meio, tipo bicheiro no Carnaval do Rio, assim, entendeu? Tipo, não importa. Você é Eduardo Cunha, você é Marcelo Freixo, você é Alcione, você tá no camarote do bicheiro, entendeu? É tipo, todo mundo... É parte da cultura já, entendeu? Então, isso que eu ia falar. Faz parte da cultura, principalmente do Rio de Janeiro, assim. Tem informações no Wikipedia e em outros lugares de alguns contratos que foram firmados. Mas o lugar que todo mundo sabe que acontece é no Rio de Janeiro. Eles têm contrato com o Rio de Janeiro desde 2001, no mandato do prefeito César Maia. E aí renovou, depois entrou do Edu Paes, renovou, e enfim, estão até hoje, sabe? Eles estão desde 2008, há 20 anos. E todo mundo acredita no Rio de Janeiro no cacique, entendeu? Tem essa. Sim. Faz parte da cultura carioca, entendeu? No resto do país, eu achei poucas informações. Eu achei que em São Paulo, eles tiveram um contrato com o município de São Paulo, mas não especificou qual ano, mas que depois foi suspenso pelo governo do Kassab, porque o Kassab não enviou uns relatórios anuais que fazem parte da contrapartida do governo. Eles fazem, segundo o criador, né, o cabeça agora da fundação, eles não cobram em dinheiro dos governos. Eles têm meio que uma contrapartida o governo no final do ano tem que mandar para eles um relatório de tudo que eles estão fazendo para minimizar os impactos das mudanças climáticas. Se eles não enviam, a fundação para de fazer os trabalhos, entendeu? Gente, eles são tipo data miners do... É isso, tipo... Como assim? O que eles trocam, tipo assim, eles estão em busca de dados, que é um negócio mais... Não, eu acho que é tipo assim, eu acho que é uma contrapartida é um comprometimento, eles querem um comprometimento de que o governo tá... Mas... um comprometimento... Isso é estranho. Então, tipo assim, eles falam que eles não cobram do Janeiro, porque seria dinheiro público e tal, mas que eles cobram, por exemplo, de empresas, entendeu? Que meio que o dinheiro vem de outras frentes. Isso é o que eles falavam. No Distrito Federal, em 2017, também eles fecharam um contrato com a fundação, porque eles estavam sofrendo com a seca lá na época. E aí, em 2021, a fundação voltou a ganhar destaque lá, porque fizeram uma reunião com o Ministério de Minas e Energia por causa da crise de abastecimento nos reservatórios das hidrelétricas. E aí o ministro, que era o Bento Albuquerque, falou, não, comigo não teve reunião nenhuma. Todas as informações são assim, cara. Entendi. Acho que doideira. Também teve a história de que eles foram que eles fecharam um contrato com a China, sem detalhes, e que eles iam se mudar pra China, eles iam parar de atender o Brasil e ia 100% pra China. Mas aí, depois de uma proposta de São Paulo, eles resolveram ficar na cidade, e aí eles negociaram com os chineses de trabalhar à distância. Olha que bonitinho. Entendi, home office. Pensou home office. Gostei. Gente, mas os chineses não fariam isso com a gente. Não fariam isso com a gente. China. Gente, mas eles Xi são... Jinping. Pelo amor de Deus. Xi Jinping é ouvinte nosso, hein? Xi Jinping. Xi Jinping. Por favor. E outra, a China é uma civilização, né? Ela é um povo muito antigo, entendeu? Muito antigo. Sim. Com 1 milhão de tradições e religiões e coisas. Por que eles precisavam pegar no Brasil? Eles devem ter também uns trabalhinhos que eles podem fazer lá, não? Tem alguém no Reino de Jade lá pra poder auxiliar eles, com acho. certeza. Tem não, isso aí... Exatamente. Cada um fica com a sua entidade, Exatamente. pelo amor de Deus, né? Agora, com quem a fundação mais trabalhou, sem dúvida, foi com o Rock in Rio, cara. Ah, é verdade. O Rock in Rio. Eles não fizeram a primeira edição, que foi em 85, que foi o primeiro Rock in Rio. E o primeiro Rock in Rio foi a coisa mais chuvosa e lamenta que as pessoas falam até hoje. Que foi uma insanidade, entendeu? Eles começaram a ter parceria justamente em 2001, que era o Roberto Medina. Roberto Medina que é o dono da marca, né? Rock in Rio. E aí, quando eles fecharam a parceria, o que aconteceu? Não teve chuva no Rock in Rio daquele ano. Em 2011, eles foram barrados no acesso, porque eles não se credenciaram. Eles estavam sem credenciar, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Choveu. Não, gente. Em 2013, eles foram contratados novamente, não choveu. Em 2015, eles foram contratados e choveu. E aí eu fico pensando...
Será que tem alguma devolução do dinheiro? Ou se não tem dinheiro, como que é esse rolê? Mas, Cris, não, é muito simples. É que ia ter um furacão. Aí só choveu. Exatamente. Entendeu? Eles seguraram algo muito mais intenso. Milagre. Não é assim, exato. é uma forcinha. Ia ser um maremoto. É uma forcinha. Nossa, teria morrido, até minhas fontes me dizem, o pessoal da produção tá falando aqui, tava estimado morrer 5 milhões de pessoas. Olha. E aí eles salvaram, olha só. Exatamente. Olha. O que eu amo é assim. E quando teve o tsunami no Japão, na Malásia, aí o Instituto Cobra Coral dorme tranquilo, né? Eles são brasileiros, tá? Eles são brasileiros. As enchentes do sul. Mas aí é culpa do governo do Sul que não contratou. Tem que contratar, a gente tem que ter. Tem Eduardo que firmar. Leite. Tem que firmar Outro contrato. que ouve bastante a gente aí, Eduardo Leite. Vamos, por favor. Exatamente. Sua gay maldita. Exatamente. Vergonha das gays. E aí, nas edições de 2015 e 2017, não teve, mas eu também não fiquei... aliás, não, nas de 15 e 2017 não teve contratação e teve chuva. Aí a edição mais recente também não foi contratada e também choveu. Mano, mas se vocês percebem que sempre quando não contrata chove, por que vocês não contratam todo ano? Mas eu tenho a sensação, de novo, já era uma sensação que eu tinha, mas esse episódio tá me confirmando 100%, que é a relação do Brasil com o Cacique Cobra Coral é yo no creo en brujas, pero que las hay. Exatamente. É a minha filosofia de vida, essa. É isso. É tipo assim, aí na dúvida, gente. Ainda mais se não cobra dinheiro. Se não cobra dinheiro, né, que de evento cobra, né? O Rock in Rio tem que pagar dinheiro. Aí realmente. Eu acho que. Mas se eu sou do governo e o que eles pedem são dados. Ai, gente, o Google já tem todos os dados, mesmo que é mais uma empresa tendo dado. Manda dados. Gente, não vai fazer mal, sabe? Pelo amor de Deus. O chat GPT então. Então, aí eu achei essa informação de que eles não cobram de órgãos públicos da revista Trip, fez uma matéria sobre eles. Tá. E é muito louco, porque essa revista Trip, ela fala desse rolê com a Margaret Thatcher como se fosse real. Sendo que depois eu descobri que não era. Enfim, é tudo... Olha, isso é muito Brasil, isso é uma maluquice, cara. Sim. Então, e valores? A gente não sabe, mais ou menos, quanto que eles cobram. Tem uma ideia, porque eles não revelam. Eles falam que eles estão apenas espalhados em 17 países diferentes, tá? Eles são sigilosos e fora do meio, tá? Entendi. Exatamente. A produtora de eventos Valéria, nome fictício, que utilizou o serviço 6 vezes, revela que... Nossa, muita empresa de eventos deve contratar, né? Eles devem ganhar bastante. Revela que o preço varia entre 20 mil e 25 mil, dependendo do porte do evento e do tempo de antecedência da contratação. Achei barato. Eu achei, ok, você vai casar. E aí você não quer que chuva, porque... Não, casamento... não, é verdade. Não, pera. Aí eu tava pensando numa coisa tipo assim, Rock in Rio. 20 mil Rock in Rio eu achei de graça. Não, é de graça. Deve ser mais cara daí, né? Então, acho que no Rock in Rio deve ser mais caro, cara. Não, num casamento 20 mil eu achei caro. É verdade. E aí uma coisa que eu achei muito engraçada é, quando você contrata a fundação, você tá, na realidade, contratando a corporação Tuniquito, que é um conglomerado... Tuniquito é bom demais. Que é um conglomerado com mais de 10 CNPJs. Entre eles, Eolinha Administração, Laninha Meteorology, Nostradamus Corretora de Seguro. Caralho, é bom demais. E o melhor de todos, TWX Capas de Chuva. Amei. E aí, o Osmar, são aspas da matéria da Trip, ele abre aspas, ele dá um comentário que a contratação pode incluir uma série de bens e serviços, como boletins meteorológicos, seguros contra desastres, aluguel de veículos e de capas de chuva. Mas é natural que quem contrate a Turiquito espere uma retribuiçãozinha providencial do cacique, afastando a chuva no dia do seu evento. Entendi. Nossa, entendi. Você não tá contratando a fundação. Você tá contratando um kit se preparar de chuva, que por acaso pode ser que venha, mas você não tá pagando por isso. Não, você não tá pagando uma por bênção isso. do cacique. Exatamente. Entendi. E aí, eles abrangem tudo, né? Seguro, capa de chuva, boletins meteorológicos, seguro contra desastre, aluguel de veículos. Eles têm a melhor equipe jurídica do Brasil pra ter chegado nessa solução. Impressionante. Olha, palmas. Palmas para a Fundação Cacique Cobra Coral, vocês são demais. Eu sou uma cacique, sou seguidora. Se eu tivesse dinheiro, eu contrataria
ia pra rolês que eu não quero de casa, assim. Qualquer rolê que eu quisesse ir, eu quero ir no Lollapalooza, mas eu não quero que chova, eu ia chamar, entendeu? Tá mais barato a gente desenvolver a nossa mediunidade pra falar direto com o homem, entendeu? Acho que é melhor. Vamos fazer isso. Ai, meu Deus do céu. E aí, curtiu a história? Curtiu conhecer mais sobre a fundação? Amei. Eu amei. Eu absolutamente amei. Eu já imaginava que era bom, mas é muito melhor do que eu esperava. É muito melhor. É muito Brasil. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de ser brasileira, cara. Sério. Eu tenho pena do mundo que não sabe o que é ser brasileiro. Deixa o pai de jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba pra você, Tante. Temos nosso episódio, mais alguma coisa? Não, nós temos o nosso episódio. Se vocês estão ouvindo esse episódio num dia chuvoso, já sabe quem vocês deveriam ter contratado. Aí, ó, fica essa dica. E se você gostou das nossas pautas de hoje, gosta de ouvir a gente, e ainda não nos segue na plataforma Spotify, o que você tá fazendo? Mancada. Segue a gente, dá 5 estrelas, deixa um comentário nesse episódio. Recomenda. Ó, tô sabendo de pessoas que recomendam. Uma amiga minha, Pri, recomendou pra um grupo do WhatsApp inteiro dela, assim, falou tipo assim, gente, acho que vocês vão gostar disso. Manda, gente. Exatamente. O máximo que as pessoas vão falar é, não, você é louca? Esse podcast é horrível, por que você tá ouvindo isso? É o máximo que vão falar. Mais do que isso não vão. Então tá tudo bem, manda. A chance de falarem, uau, que incrível. E além disso, eles são lindos, uau. Além disso, eles são lindos, é verdade. Sim. A gente é the grande. full package. É isso, Sim. gente. Até o próximo episódio, gente. Beijos. Beijo, tchau. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.